Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô super animada para nossa análise de hoje, porque a gente vai falar sobre um momento bem específico, sabe? Ah, aquele momento crítico que todo mundo já passou em algum projeto. Exatamente. Tem um ponto específico em quase todo grande projeto onde a nossa psicologia parece que, é matematicamente programada para entrar em colapso. É o famoso ponto da metade. Isso. Seja abrindo um negócio complexo, passando por uma reabilitação de saúde, ou, no caso literal do nosso tema de hoje, reconstruindo as ruínas de uma cidade inteira. É um momento de maior vulnerabilidade mental, né? A empolgação da novidade já evaporou faz muito tempo. Nossa, sim. E a fadiga já tá lá no teto. Pois é. A linha de chegada ainda parece desesperadoramente longe. O cérebro da pessoa muda o foco de tipo, olha o quanto já avançamos para é insuportável o peso de tudo que ainda falta fazer. E o que nós temos na nossa pilha de documentos hoje para investigar é, na verdade, um manual antigo sobre como sobreviver exatamente a esse ponto de quebra. É um material bem denso, né? Muito. Nós trouxemos a transcrição de um estudo detalhadíssimo do canal Reavivados por Sua Palavra, NT, e nós cruzamos isso com notas de comentários bíblicos respeitadíssimos. Sim, a gente usou a Life Application, a Bíblia Shed, o comentário bíblico adventista e também a obra clássica do Matthew Henry. Ok, então vamos desempacotar isso. O nosso foco central é o capítulo 4 do livro de Neemias. A nossa missão aqui é extrair as táticas de sobrevivência mental e espiritual que esse grupo de judeus usou. Judeus que estavam tentando reerguer um muro imenso em Jerusalém. Isso. E eles lidavam com uma campanha pesada, sistemática mesmo, de zombaria, exaustão e intimidação. E o que é fascinante aqui é que, ao aprofundar a leitura, a gente percebe que a narrativa de Neemias vai muito além de um diário sobre construção civil no Oriente Médio Antigo. Sim, viram um manual de sobrevivência, né? Exato. É um manual muito lúcido sobre fortalecimento interior em tempos de oposição. A gente observa ali uma oposição taticamente muito bem coordenada. Eles tentam destruir a mente do construtor muito antes de cogitarem levantar uma arma contra o corpo dele. Ou seja, uma guerra puramente psicológica no início. O primeiro embate é uma guerra de narrativas. Então, vamos desenhar o cenário para quem nos ouve. Os trabalhadores estão em Jerusalém, no meio de um cenário de destruição total. Tentando reerguer os muros de defesa. Exato, e quem está assistindo a isso tudo são opositores, como Sambalate, que era um governador ali de Samaria, e o Tobias, um amonita. Eles lideravam ali um grupo de povos vizinhos. E eles ficam furiosos com o início da obra. Muito furiosos. Mas, e aqui está o detalhe, a reação imediata deles não é mandar um exército, eles começam a lançar uma série de insultos. A fonte até detalha que eles chamam os trabalhadores de fracos judeus. Perguntam então de deboche se eles vão terminar o trabalho no mesmo dia só oferecendo sacrifícios. Sim, mas a provocação que eu acho mais pesada e que vale a pena a gente investigar é quando Tobias pergunta se eles vão conseguir tirar pedras novas de montões de pó e de entulho queimado. Ele chega a dizer que se uma raposa subir no muro, o muro cai. Essa menção às pedras queimadas merece um olhar técnico, sabe? Lendo a Bíblia Shed, fica claro que isso não era uma ofensa genérica. Não era só xingamento, né? Não, era uma crítica de engenharia mesmo, bem impiedosa. As antigas muralhas de Jerusalém eram construídas basicamente com blocos de calcário. Ah, calcário. E o calcário sofre uma mudança brutal com o fogo. Exatamente. O calor extremo de um incêndio como o que tinha devastado a cidade décadas antes destrói a integridade da pedra. A rocha se calcina. Caramba! E aí ela perde a força. Totalmente. Fica porosa, quebradiça. Quando é exposta à umidade e ao tempo, ela começa a se desfazer. Vira literalmente um pó branco. Nossa, então quando eles perguntam sobre as pedras queimadas, eles estão atacando a viabilidade física de todo o projeto? Sugerindo em praça pública que os líderes são incompetentes e que o material é um lixo. Qualquer estrutura ia desabar. Sabe o que se me lembra imediatamente? O quê? Aquela tática de guerra psicológica que a gente vê muito em esportes de alto rendimento hoje em dia. O trash talk antes do jogo. Isso. O moral de uma equipe, muitas vezes, é implodido antes mesmo dos jogadores pisarem no campo, por causa do que ouvem durante a semana.
Se a mente do time se rende à narrativa de que a derrota é inevitável, o corpo entra em campo totalmente incapaz de reagir. Sanbalat e Tobias queriam exatamente isso, que os judeus largassem as ferramentas voluntariamente. Paralisados pela ideia de que era tudo inútil. E o comentário Life Application sublinha isso, né? O ridículo machuca muito mais fundo do que a gente admite. É o vírus do desânimo sendo injetado na veia da comunidade. E, claro, tinha uma limitação prática para a oposição também. Eles não podiam simplesmente atacar. Não. Um ataque frontal, um massacre militar contra uma população que tinha voltado com a permissão do rei do Império Central, isso ia criar um incidente diplomático gigante. O rei ia ficar sabendo e a punição seria severa. Exato. Mas fazer eles enlouquecerem de desânimo e desistirem sozinhos, isso era uma vitória limpa e invisível. Mas num primeiro momento essa tática falha. O povo ignora. O texto diz que eles simplesmente continuaram trabalhando e o muro chega à metade da altura. Mas é aí que o cenário vira. Pois é. O que acontece quando o cansaço físico extremo se junta a essa pressão mental toda? A gente chega na famosa crise da metade do caminho. A mudança no acampamento é descrita de forma muito crua no verso 10. Eles começam a cantar uma música de lamento, né? Eles dizem, os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. O foco do pânico muda totalmente. O problema não é mais o inimigo gritando lá fora. É a sujeira e a exaustão debaixo dos próprios pés. A Bíblia Shed até traz uma imagem angustiante sobre isso, de um trabalhador carregando dezenas de quilos de rochas calcinadas. Tremendo de fadiga no calor, cambaleando a cada passo. E a matemática fria cobrava o preço. Faltava a mesma quantidade de dor para concluir a outra metade do muro. E a fonte traz um conto muito interessante sobre isso, falando das sementes de Satanás. Esse conto é muito revelador. Sim. Conta que o desânimo é a semente mais usada porque ela brota em qualquer terreno, destruindo a pessoa em silêncio. Mas diz que ela só não brota em um coração grato. E ali, no canteiro de obras poerento, sob ameaça diária, o foco no privilégio de reconstruir evaporou. Mas me diz uma coisa, por que o desânimo bateu exatamente quando eles chegaram na metade? Não deveriam estar felizes? Se conectarmos isso ao quadro geral da neurobiologia e do comportamento humano, a metade de qualquer grande projeto é onde existe um vale de dopamina. Um vale de dopamina? No começo tem o pico da novidade. Perto do fim tem o pico da recompensa iminente. No meio é só disciplina seca e exaustão. O ácido lático acumulado nos músculos e a falta de estímulo criam uma tempestade perfeita para o cérebro pedir arrego. E ainda por cima, os judeus que moravam perto dos inimigos começaram a trazer péssimas notícias. Sim, os isolamentos de informações foi rompido. Eles vieram avisar sobre planos de ataque 10 vezes. 10 vezes. Isso causa uma inflação da ameaça. O medo e o cansaço abriram as portas para a guerra psicológica funcionar. A obra estava prestes a parar. O inimigo externo estava quase vencendo através do esgotamento interno. A liderança precisava reverter isso rápido. E a resposta de Neemias é brilhante. Ele não devolve os xingamentos. Não, ele usa uma combinação letal: oração e vigilância. O texto diz: porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. É uma recusa ao debate, como aponta F.B. Meyer. Não perca tempo tentando convencer o opositor de que ele está errado. Sabe, lendo sobre isso, a fonte faz uma comparação cinematográfica incrível com o filme A Vida é Bela, de 1999. Aquele do pai no campo de concentração, né? Obra-prima. É lindo. O pai esconde a realidade brutal do filho criando um jogo imaginário imenso. Ele faz isso para proteger a criança do terror. No filme é um ato de compaixão extrema. Exato. Mas a fonte frisa que, na vida espiritual, viver no meio de uma guerra fingindo que o perigo não existe, agindo como a criança despreocupada, é fatal. Com certeza. Não se pode fechar os olhos. Neemias não mascara a realidade. Ele adota uma tática física impressionante. E qual foi a estratégia? Ele armou o povo. Sim, ele armou o povo por famílias. Esse é o detalhe que muda o jogo. Quando você coloca um soldado para defender o trecho do muro onde a própria família dele está dormindo, o instinto de preservação fala mais alto.
Ah, ninguém vai fugir do posto sabendo que quem tá atrás daquela linha é a esposa e os filhos. Ninguém foge. O incentivo ao combate fica inquebrável. É genial. E cria a imagem icônica da espada e da colher de pedreiro. Com uma mão eles seguravam a ferramenta de construção, a colher, e com a outra seguravam a espada ou a lança. Quem carregava peso levava a arma na cintura. Só que isso cria uma fricção intelectual, sabe? Pense comigo. Se eles tinham fé e oraram a Deus por proteção, por que precisavam se armar até os dentes? Deus não protegeria de forma invisível? Isso levanta uma questão importantíssima que os comentários bíblicos até discutem bastante. A Bíblia de Estudo NVI pontua bem isso. Fé não anula a ação. Uhum. A oração combinada com o trabalho ativo de guarda é o que a gente chama de confiança ativa na providência divina. Quer dizer, você confia em Deus, mas faz a sua parte. Exato. Depositar esperança lá em cima, mas apertar o cabo da lança aqui embaixo. Orar nunca os isentou do dever humano de vigiar. E o Matthew Henry comenta que o resultado tático disso foi que a intimidação dos inimigos se estilhaçou no ar. Claro, imagina o Sanbalat olhando para os muros e vendo milhares de pedreiros organizados e armados. Acabou o pânico. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante em termos de logística. Sim, porque o muro era muito longo, né? A obra era super espalhada. Exatamente, o isolamento geográfico ali era um perigo enorme. Se houvesse um ataque em um ponto isolado, aquele grupo ia ser massacrado antes de alguém ver. Nossa, verdade. E como eles resolveram isso numa época sem tecnologia? Neemias criou um sistema centralizado de comunicação usando a trombeta, o shofar. Ah, a trombeta. O tocador de trombeta andava colado em Neemias o tempo todo. Se um ataque acontecesse num canto remoto, a trombeta soaria. E qual era o protocolo? Largar o balde de massa na hora. Todo mundo corria com a arma para aquele ponto específico para defender os irmãos. O aviso de Neemias era claro: o nosso Deus pelejará por nós. Era o exército todo funcionando como um anticorpo, né? Correndo para curar a ferida. E o Life Application Bible traz uma lição prática muito forte sobre isso para os nossos dias. Sim, sobre o perigo do isolamento. Pois é. Na jornada espiritual, o isolamento é perigoso. Os cristãos precisam ajudar uns aos outros e responder ao toque da trombeta quando alguém está caindo pelo desânimo. Você só tem coragem de ficar na linha de frente se souber que seus irmãos vêm te ajudar ao menor sinal de perigo. A comunidade interligada é a verdadeira linha de proteção. E para ilustrar isso, o grau de comprometimento deles no final do capítulo é um absurdo. É dedicação extrema mesmo. O texto diz que o trabalho ia desde o raiar do dia até o aparecimento das estrelas. 14 horas de trabalho pesado. E não parava por aí. Neemias, os irmãos dele e os guardas nem sequer tiravam as roupas para dormir. Dormiam com a roupa suja de poeira e com a arma na mão. Uma prontidão contínua. Não repousavam no conforto de um milagre sem fazer a parte braçal deles. Incrível. Então, o que tudo isso significa para nós hoje, né? Para amarrar os pontos dessa análise. Bom, a gente viu a superação da zombaria mantendo foco, a cura para o esgotamento da metade do caminho unindo a comunidade e a necessidade vital de nunca largar a espada da vigilância enquanto se segura a colher de ação. A oração e o trabalho andam juntos. E essa postura ativa, como vimos, dissipa completamente os planos dos inimigos e atrai o sucesso. Totalmente. Para encerrar o programa, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve, baseado no que a gente conversou hoje. Boa. Os inimigos de Neemias riram, perguntando se ele poderia reconstruir um muro usando pedras calcinadas, reduzidas a pó. Talvez haja ruínas na vida de quem está escutando a gente que pareçam apenas montões de pó depois de um grande incêndio. Se o desânimo bater e disser que é impossível construir com isso, a história de hoje deixa um desafio. Qual? Com a espada da fé na cintura e a ferramenta de trabalho na mão, qual é um muro que está apenas esperando para ser erguido na sua vida a partir de hoje? É uma reflexão e tanto para levar para a semana. Com certeza, nós vamos ficando por aqui hoje. Muito obrigada a quem acompanhou mais esse mergulho profundo. Até a próxima escavação pelas grandes histórias. Até mais, pessoal!